Cenário Brasil, com Fernando Schiller. 8h25. Fernando Schiller está conosco aqui no Jornal da Bandeirantes, gente, para falar sobre o projeto das fake news, que foi entregue ontem à Câmara Federal com algumas mudanças, né, Schiller? Bom dia para você. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Thaís, Cláudio, Sônia? Oi, Schiller. Tudo jóia. Nossos ouvintes. Olha, o que aconteceu, está tramitando esse projeto das fake news há muito tempo lá no Congresso Nacional. E ele obviamente vem sofrendo críticas pesadas de várias bancadas. Ele foi emagrecendo ao longo do caminho, né? Então, quer dizer, a frase que eu queria colocar, Pedro, acho que define bem. Ele começou como um projeto fortemente, digamos assim, aberto à censura. Hoje ele é menos um pouco, né? Mas continua sendo um projeto, na minha visão, assim, com muita coisa desnecessária, muita coisa exagerada. Eu posso citar alguns exemplos aqui. Qual é a grande mudança dessa semana, de ontem para hoje, na verdade? O projeto criava duas instâncias de controle, né? Uma é um comitê gestor, que esse continua no projeto, um comitê gestor formado paritário, né? Formado por representantes da sociedade, do terceiro setor, da comunidade científica, do governo e das empresas, né? Vamos imaginar o seguinte, é um comitê gestor que tem muitas funções, tá? Ele é poderoso, então ele fixa as diretrizes para as empresas fazerem lá os códigos de conduta, o que significa saber quem vai ser tirado, quem não vai ser tirado, qual é o critério para banir uma conta ou não banir uma conta, para multar alguém, enfim, é o comitê que realmente tem o comando do processo, né? E vai ser formado lá, vamos imaginar que ele vai ser formado por 12 pessoas ou 24 pessoas, né? Indicadas pelo terceiro setor, pela comunidade científica e pelo governo. Bom, mas quem são essas pessoas? A minha dúvida, eu queria compartilhar com vocês e com os nossos ouvintes, assim, quem comanda isso? Quem é o terceiro setor no Brasil? Vão ser as ONGs, basicamente são as ONGs, obviamente, né? Mas que ONGs são essas, né? Vão ser as igrejas pode ser, não é terceiro setor, mas... Então, nós estamos delegando para um conselho chamado Democracia do Conselho, né? Então não é o Congresso Nacional. Uma coisa é você fazer assim uma lei no Congresso Nacional que cria diretrizes e todo mundo cumpre as diretrizes, né? Cumpre as diretrizes que foram definidas pelo Congresso. Outra coisa é você criar um comitê, que eu não sei quem é. Quem é a comunidade científica? São os especialistas da USP, da UFRJ, do setor das universidades privadas ou dos centros de pesquisa. Quais centros de pesquisa, né? Então isso é muito... Esse é o primeiro problema, a mim incomoda um pouco isso. Esse comitê, inclusive, terá o poder de não só de estabelecer as diretrizes, mas de aprovar os códigos de conduta das empresas, das plataformas. Então ele aprova, pega lá, imagina, o comitê vai ler, diz assim, não, tira isso aqui, bota isso aqui. Então, se nós não temos as plataformas que quiserem operar no Brasil, todas elas, internet, elas vão estar subordinadas, é uma tutela direta de um comitê, não é nem a tutela do Estado, é a tutela de um comitê, né? O comitê, por exemplo, vai fazer um congresso anual. Quando eu pensei, olha, eu vou confessar para você, quando eu li isso aqui, eu pensei no Cláudio. O Cláudio conhece bem Brasília e conhece como a gente faz coisas muito estranhas, né, em legislação. Para que o Brasil precisa um congresso anual para discutir tudo isso? Liberdade de expressão, fake news. Quem é que vai pagar um congresso anual? Para que um congresso anual para discutir essas coisas? Não podia ser de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos. Quem quiser fazer um congresso... E para que constar isso numa lei, né? Para que constar isso numa lei? Imagina o show de passagem, diárias, o poder... Olha, eu organizo muitos eventos, até pela minha atividade acadêmica e cultural, etc. Dá um trabalho organizar um congresso. Quem é que vai organizar? A Thaís também, eu sei que o Pedro... A Thaís organiza vários aqui, eu acho que todo mundo aqui já... Vários. A Thaís já é craque. Vários. E olha, Schiller, é uma... Mas vamos lá, pode perguntar. Porque assim, não, porque você estava falando uma coisa interessante. Na Europa e nos Estados Unidos, né, muito tem se falado, né, nessa regulação das redes sociais e até agora nada saiu do papel. Aqui está demorando. E os países que regulam as redes sociais são China, Irã, Rússia e alguns outros, né, que você vê que
pelo peso disso, já diz tudo. Qual que é o risco desse projeto, na sua opinião, acabar desembocando em censura? É esse o maior medo que eu tenho. E qual que é o risco desse projeto também ser usado para perseguições a ideias políticas contrárias aos governos vigentes? Porque, assim, a alternância de poder, ela é saudável, mas, assim, a democracia também. Então, é isso que eu gostaria de saber, porque aqui o pessoal está quebrando a cabeça mesmo para um projeto que combata as fake news, exatamente para não desembocar em censura. Olha, a chance é total na minha visão, né? Porque ele emagreceu. Tinha uma outra agência que tinha sido criada, que caiu fora ontem, que era uma agência totalmente controlada pelo executivo, que teria o poder final sobre tudo. Então, isso era completamente absurdo, na minha opinião. Imagina você ter uma agência estatal comandada toda ela pelo executivo, não é nem pelo Estado, pelo legislativo, não. Bom, essa aí caiu fora porque também era demais, né? Só que continua na lei a ideia da remoção de conteúdos ilegais. Bom, conteúdos ilegais, teoricamente é legal, né? Conteúdos ilegais, só como a lei brasileira está cheio de instrumentos, por exemplo, está lá toda a lei de defesa da democracia, a lei de defesa contra ameaças, né, grave ameaça às instituições. Bom, aí entra, a gente viu nos últimos anos que por aí entra qualquer coisa, né? O professor Marcos Sintra foi banido das redes sociais porque o post dele perguntando sobre as urnas eletrônicas foi considerado uma ameaça à democracia. Então, se eu consto isso lá e eu dou poder para esse comitê dizer o que pode, o que não pode, e para multar, tem multa até 50 milhões de reais por infração. Já pensou uma multa de 50 milhões de reais por uma infração? Tá na lei, está escrito isso lá. Então, óbvio que as plataformas vão ser super conservadoras e vão funcionar sob a tutela desse comitê. E tem um outro ponto que eu, pessoalmente, sou muito crítico, Sônia, que é bem isso que você está dizendo, que entra na lei pela primeira vez o tal, não é pela primeira vez, mas genericamente o tal do fato sabidamente inverídico sobre o processo eleitoral, ou que possa ameaçar a rigidez do processo eleitoral. Então é o seguinte, teoricamente, se você criticar as urnas eletrônicas, né, a plataforma vai tirar você. Né? Você não pode mais criticar o sistema eleitoral, porque se o TSE achar que a sua crítica, no Brasil recente, qualquer crítica, um certo limite, foi banida, né? Blogueiros, comunicadores, etc., porque criticavam o sistema eleitoral, foram banidos. Então, o que é isso, né? Quando você bota na lei tipos muito abertos, você abre um caminho para que isso aconteça, né? Cá entre nós, né? Nós estamos vivendo censura no Brasil já no mínimo 3, 4 anos, com os inquéritos, as fake news, tudo isso que a gente vem comentando aqui, sem lei nenhuma, né? Essa semana o Telegram foi tirado do ar, milhões de pessoas ficaram sem a plataforma por uma decisão judicial de um Estado, né, do juiz de um Estado, né, se não me engano foi o Espírito Santo. Então, não precisa muito lei para se fazer isso no Brasil. Está lá garantido que os deputados terão a sua imunidade estendida para a rede social. Ora, por favor, isso nem precisava botar numa lei, né, é óbvio isso, né, a imunidade parlamentar não é só no recinto do parlamento, quem é que inventou isso no Brasil? Agora, a imunidade parlamentar está lá, só que, se eu não me engano, 8 deputados foram banidos de redes sociais entre esse ano e o final do ano passado. Então, por ninguém, não tinha lei nenhuma, o ministro tomou a decisão. Mas está na Constituição, né? Não é, Sheila? Isso aqui é uma coisa incômoda. Está lá na Constituição. Não só o direito à liberdade de expressão, o exercício da liberdade de expressão, está tudo na Constituição, incluindo a imunidade parlamentar. Mas e daí, né? O que é a Constituição se temos ministros enfim, né, com o seu viés autoritário, tomando decisões que desrespeitam claramente esses princípios. Aí o cara vai lá para embromar os colegas deputados, aí o relator vai e inclui lá no projeto imunidade parlamentar. Mas assim, se o Supremo não respeita a Constituição, vai respeitar uma lei ordinária, né, para enfim, não incluir os parlamentares entre as suas decisões, né, que entre essas decisões tão lamentadas, sei não, esse projeto é uma vergonha, né? É absolutamente vergonhoso e espanta a ingenuidade das pessoas. Não, mas veja bem, esse projeto não é censura. Veja bem, alguém tem que fazer alguma coisa contra as redes sociais. Aí se começa a citar exemplos de coisas que aconteceriam mesmo sem redes sociais, tipo atos criminosos lá do dia 8.
tipo invasão de escola para matar crianças, do garoto que esfaqueou a professora, do outro lá no Espírito Santo que metralhou e matou uma dezena de pessoas. Isso tem muito pouco a ver com redes sociais, tem tudo a ver com outras coisas, né? Com facilitação de acesso às armas, com a Columbine, né? Aconteceu muito antes de redes sociais, ou dessa influência das redes sociais. Tudo isso é um pretexto para o exercício do autoritarismo, né? Do autoritarismo. Eu acho que redes sociais precisam ser reguladas mais para outras questões, como, por exemplo, a produção jornalística. Eu acho que é algo que tem que ser bem definido. As redes sociais, essas plataformas, não podem ter tratamento diferente. Se eles atuam como veículos de comunicação, eles têm que ser responsabilizados como veículos de comunicação, têm que assumir essa condição, como, inclusive do ponto de vista fiscal, que eles têm benefícios fiscais, etc. Tudo isso eu acho que é absolutamente necessário, mas daí a criar órgãos, o comitê gestor, comitê regulador, órgão que se assemelham, e esse comitê também se assemelha a um Ministério da Verdade, né, para decidir o que é falso, o que não é, o que é verdadeiro. Esse comitê que o Schuller nos traz aqui, essa advertência, né, esse comitê é inspirado no Ministério da Verdade de George Orwell, lá em 1984. O que se pretende nesse comitê, é um comitê facilmente controlável pelo governo, por quem estiver no governo, seja qual for a sua tendência, de esquerda ou de direita, ele vai colocar no comitê quem ele quer, não é? A rigor. Vai colocar representante de ONGs e também da comunidade científica que concordem com seus princípios, né? Inclusive de esse do pensamento único. Olha, você só pode se manifestar da forma como eu quero que você se manifeste. É disso que trata esse projeto, né? Eu acho as pessoas que o defendem e o fazem de boa fé, eu acho que cometem o erro da ingenuidade nesse caso aí. Olha, só para complementar aqui, né, Cláudio, porque comunidade científica não tem unidade nenhuma, não é uma... O problema da democracia, né, a solução da democracia é que a gente vive numa sociedade que diverge e aí tem o Congresso Nacional, por isso que tem a proporcionalidade. Então você tem lá os deputados, os senadores que fixam leis, né, definem legislação, e a partir daí tem a diversidade da sociedade, porque a sociedade não concorda. A comunidade científica é formada por milhares de pesquisadores, professores, especialistas que não concordam entre si. Então, quer dizer, como é que faz isso? Como é que 3 pessoas, 4 pessoas vão representar a comunidade científica? Quando isso é matéria de opinião, o que pode, o que não pode, o que é legal, o que é ilegal, o que é sabidamente inverídico. Imagina o seguinte, você definir uma coisa altamente subjetiva. Na minha visão, viu, Sônia, até respondendo de maneira mais clara a tua questão, jamais deveria ter o conceito de verdade ou inverdade numa lei, na minha visão. Né? Porque verdade ou inverdade pode entrar no contexto de um processo judicial muito específico, a verdade de uma prova, então você vai certificar uma certa prova. Agora, no campo da opinião política, nós tivemos isso na campanha eleitoral. Então, o Lula é ladrão ou não é ladrão? O Bolsonaro é genocida ou não é genocida? Não é? O Lula apoia a Nicarágua, é amigo do Daniel Ortega ou não é? Não é? O Lula, enfim... Bom, quem tem que decidir as questões abertas, essas questões que são matéria de opinião, é a sociedade. Então, se você delega isso para alguém, você criminaliza isso, você abriu a caixa de Pandora. Então, na lei, aí o Cláudio tem razão. Alguém pode dizer, não tem nada a ver, é só coisas ilegais, coisa ilegal não pode. Só que, bom, eu posso tirar conceito de ilegalidade, como a gente viu nos últimos anos, de qualquer coisa. Então, o post do PCO foi considerado ilegal, porque o post dizia assim, somos contra a existência da atual composição lá do Supremo Tribunal Federal. O partido disse, sou contra, não pode ser contra, é proibido ser contra. Aquele grupo de empresários foi banido das redes sociais, foi processado, bloqueado, etc., porque um disse que preferia viver numa ditadura do que na vitória de um candidato A ou B, num grupo privado de WhatsApp. Agora, né? Schiller, Então, deixa eu colocar um outro ingrediente aqui, porque quando a gente fala de liberdade de expressão e da possibilidade de censura que a regulação das mídias sociais
possa vir a trazer, e eu acho que esse é um risco real. Isso é uma questão muito séria, mas é um lado da questão, não é? Tem um outro lado que é... Ninguém ainda achou uma solução. A Sônia Blota contou muito bem que todos os países debatem isso, todo mundo está tateando, não existe caminho perfeito, mas que é o fato de que hoje no Brasil, essas big techs, as gigantes de tecnologia, são consideradas empresas de tecnologia e não empresas de comunicação. E trabalham basicamente com informação, com conteúdo, com publicações, às vezes geradas por elas próprias, mas na maior parte das vezes, publicações geradas por terceiros e muitas vezes também conteúdos que são retirados dos meios de comunicação tradicionais e repostados pelos usuários nessas redes. Então, o outro lado da discussão é como a gente pode conseguir, pela regulamentação, achar uma solução mais justa entre o 8 e o 80 que existe hoje, já que o setor de comunicação, até pela história no Brasil, tem muita coisa ainda até da era Vargas, que persiste até hoje, é um setor altissimamente regulamentado em todas as questões, desde a questão técnica, a questão ligada à engenharia, à transmissão, questões trabalhistas e as questões de responsabilidade também, essa é a principal, as questões de responsabilidade da plataforma por aquilo que é veiculado por ela. E na outra ponta, nós temos as big techs que hoje têm absolutamente zero de responsabilidade sobre aquilo que é publicado lá por terceiros. Qual seria uma solução justa que pelo menos diminuísse essa disparidade que existe hoje entre produtores de conteúdo de um lado e de outro? Eu não sei a resposta, mas eu sei que o que hoje existe é algo que pesa muito para um lado e pouco para o outro. Concordo totalmente. Essa é a grande pergunta, né, Thaís? A lei ela introduz no direito brasileiro, esse é um ponto muito importante que tu está tocando, que ela introduza o pagamento de conteúdo. Então, isso não tem no Brasil hoje. Então, por exemplo, o Grupo Bandeirantes, outros grupos de comunicação, jornais, revistas, produzem conteúdo jornalístico. A rede social vai lá, então ela impulsiona aquilo, ela captura no algoritmo, ela fatura em cima disso. Então, ela usa um conteúdo que ela não produziu, mas ela fatura, né? Então, ela distribui esse conteúdo. Então, ela pega um conteúdo que, por exemplo, que a gente produziu aqui, e direciona via o algoritmo para quem está interessado nesse conteúdo, só que ela não remunera quem produziu. Né? Não estou falando do nosso caso, que é qualquer produtor de conteúdo profissional. Né? Então, ele introduz esse conceito. Como será feito esse pagamento? Eu conversei com muita gente sobre isso no próprio Congresso e técnicos. A gente fez o Canal Livre, inclusive aqui com o Orlando Silva, que é o relator da lei. A gente perguntou isso, né? Como é que vai ser feito isso? Ninguém sabe. Então, o que o relator quer fazer nesse ponto, eu acho esse ponto interessante. Eu não confesso que eu não tenho uma visão clara sobre isso, mas me parece interessante este aspecto. O Cláudio, por exemplo, ele é um jornalista profissional há muitos anos, ele tem um portal, etc. Então ele produz conteúdo, a rede social alavanca esse conteúdo, teoricamente ele teria tem um direito de autoria, que tem um trabalho ali para ser remunerado. Então é plausível. Como será feito isso? É impressionante, ninguém tem muita ideia. Tem algumas experiências internacionais, como isso pode ser feito, talvez um processo de inteligência artificial, uma metrificação disso, mas não está claro isso. Mas esse princípio está colocado na legislação. Eu concordo inteiramente contigo. Tudo que diga respeito a essa equalização das responsabilidades, meios de comunicação, redes, ao aspecto comercial, de autoria, direito autoral, remuneração, tudo isso correto, desde que seja feito de maneira adequada, etc. Agora, quando escorrega, né, abrindo portas para censura, aí me parece, ou limitando a liberdade das pessoas, como a gente viu no Brasil, o problema é que nós somos gato escaldado, né, Thaís? Pedro, Cláudio, Sônia, nós somos gato escaldado. Olha o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Por exemplo, tem uma coisa que me incomoda nessa lei, que o tal do comitê vai definir quantas mensagens a gente pode mandar, por exemplo, pelo WhatsApp. Não, isso é um então, absurdo. Isso é um absurdo. Quer dizer, imagina que o comitê diga assim, não, só pode mandar para 5 destinatários mensagens. Já tentaram fazer isso e não deu certo, né, Schiller? O próprio WhatsApp já tentou limitar para evitar essa disseminação em massa e isso acabou não dando certo. Eu tenho algumas ideias para isso e acho que até algumas delas estão no projeto. Por exemplo, quando você vai a uma farmácia,
Toda farmácia precisa ter um farmacêutico formado, toda empresa, e deveria ter um jornalista lá responsável, né? Precisa ter alguém que responda, né, por aquele conteúdo que está sendo publicado. Ter sede no Brasil é outra medida que pode ajudar a punir aquele que está cometendo alguma ilegalidade. O que eu vejo desse ponto de vista dessa discussão e que me preocupa mais do que tudo isso é a questão da disseminação de notícia que não é verdadeira. E nós todos aqui já recebemos em algum momento, nos últimos dias, notícias falsas promovidas, divulgadas, incentivadas, impulsionadas, né? Esse é o termo correto, por essas gigantes de tecnologia. Aqui precisa dar nome aos bois, porque a gente fala Big Techs, talvez o ouvinte não saiba. Outro dia um ouvinte me escreveu, falou, o que é esse negócio de Big Techs que vocês falam aí, que o Alexandre de Moraes fala, que o Lula fala, que o Bolsonaro fala? Big Techs são as grandes empresas de tecnologia que hoje estão aí na internet. Google, Apple, Amazon, Microsoft, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter. Todas essas são Big Techs. E o que acontece hoje no mundo virtual, e que é um desafio a ser enfrentado mesmo, é justamente o tal do avatar, que é aquela identidade que é criada para disseminar esse conteúdo e às vezes não tem uma pessoa física que possa ser punida. O que o Supremo Tribunal Federal pode fazer com um avatar? Vai mandar prender o avatar? Não tem como, ele não existe. Então é um desafio a ser enfrentado. Agora, é preocupante a quantidade de notícia falsa que nós temos por aí. Isso é algo que pode, ainda não atualmente, mas no futuro, se uma medida não for tomada, nós poderemos ter, por exemplo, numa eleição, a escolha de um candidato com base em notícia falsa. Vocês não se preocupam com isso? E muito pelo WhatsApp, né, Pedro? Olha, mais assim, do que pelas redes sociais. Notícia falsa sempre houve, né? Mas não com essa proporção, né, Cláudio Humberto? Hoje em dia a facilidade da comunicação é muito maior. Antigamente era uma cartinha. Hoje em dia você dispara, tá no celular de milhões de brasileiros ao mesmo tempo, você não acha? Pois é, mas assim, há muitos anos que o Brasil é submetido a campanhas eleitorais no rádio e na televisão, em que, se você for verificar e for aferir, for conferir, ali 99,9% do que é dito é mentira. Né? A campanha eleitoral no Brasil sempre foi baseada em mentiras no palanque, mentiras no horário eleitoral gratuito. Então, assim, eu acho, tudo isso eu concordo com essas questões aí relativas à responsabilização dessas big techs, né? Estamos falando de Facebook, de Twitter, enfim, essas redes sociais todas. Eu acho que elas têm uma responsabilidade do ponto de vista da produção jornalística, tem que pagar por isso. Elas também têm que receber tratamento idêntico àquele recebido pelos veículos formais de comunicação, do ponto de vista fiscal, legal e tudo mais. Isso aí eu concordo. Agora, quando começa a criar organismos, entidades, Ministério da Verdade, Comitê não sei das quantas, órgão fiscalizador, tudo isso são instrumentos que facilmente podem ser usados, são órgãos, são medidas que podem ser instrumentalizadas por qualquer governante, e sobretudo em regime democrático. Né? Porque, afinal de contas, a fantasia autoritária passa pela cabeça de tudo quanto é de político, tudo quanto é de governante, da direita ou da esquerda. Eles adorariam governar um país que não tivesse uma imprensa ali cutucando nos calcanhares deles. Né? Então, eles têm fantasias autoritárias. O que é que os segura? Segura os princípios que são regidos pela Constituição. Eu acho que essa discussão tem que passar o Brasil é um país de uma democracia muito jovem, está todo mundo aí muito, né, querendo controlar, querendo não sei o quê. A gente deve começar por refletir, por observar o que é que está acontecendo no mundo afora. Como é que se comportam as grandes democracias, né? Eu gosto muito de observar o que acontece nos Estados Unidos, que é uma democracia que nunca esteve sob risco, né, durante toda a sua existência até hoje. Risco efetivo de acabar com a democracia, nos Estados Unidos não, né? E qual é o princípio que eles adotam lá? É proibido legislar sobre liberdade. Ponto. É proibido relativizar a liberdade.
Ponto. É exatamente isso. Eu acho que o Brasil, essa questão do projeto, isso tem que ser jogado na lata do lixo, exatamente porque tenta de alguma tangencia isso. Cria instrumentos de exercício de censura. E isso é intolerável, porque é assim, não tenho dúvida nenhuma que um projeto como esse, que cria instrumentos de censura nas redes sociais, amanhã vai ter uma decisão aprovada, talvez até por unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal, adotando o entendimento de que aquele comitê censor sobre o qual o Schiller nos trouxe aqui explicações do que consta lá do projeto, aquele comitê gestor vai ser autorizado a exercer ou exercitar o seu mesmo trabalho, entre aspas, trabalho sujo, né, contra os veículos de comunicação regulares. Eu não tenho dúvida disso. O Supremo Tribunal Federal, com os surtos autoritários que tem demonstrado, vai fazer isso e até pela ligação que tem, né, política, partidária com o atual governo, vai tranquilamente, em muito pouco tempo, adotar o entendimento, ao arrepio de Constituição, de lei, etc. e tal, e estabelece, porque afinal de contas é um Supremo Legislador, que aquele comitê também vai poder chegar aqui na Rádio Bandeirantes e dizer o que é que a gente pode ou o que não pode falar. Né? Esse é o perigo de legislar sobre a liberdade. Né? Eu acho que é só por essa razão que esse projeto deveria ir para a lata do lixo. Meus amigos, ouvintes da Rádio Bandeirantes, vocês já perceberam que esse é um assunto complexo, polêmico, com muitos pontos de vista, e é uma discussão que acontece agora no Congresso Nacional, aqui na Rádio Bandeirantes também. Você acompanha tudo conosco. Fernando Schiller volta na semana que vem no Jornal Gente, conosco também no Band News TV, o canal 24 horas de comunicação e jornalismo do Grupo Bandeirantes, porque na terça o Jornal Gente também no Band News, né, Schiller? Até lá, bom fim de semana para você.